Aqui, a abrirem suas Bíblias mais uma vez. Agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Peço que a igreja gentilmente acompanhe a leitura que faremos deste capítulo 1 a partir do verso 16. Verso 16. Assim diz a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Oremos. Pai do céu, em nome de Jesus, pedimos a Tua iluminação na exposição da Tua palavra, para que nós possamos aprender na Tua lei a Tua santa, boa e perfeita vontade para as nossas vidas, de maneira que possamos viver uma vida que Te louve, que Te honre, que Te glorifique, que Te bendiga. Uma vida, Senhor, dedicada a fazer a Tua vontade, para que o Teu nome, Senhor,
em todas as coisas sejam glorificados. Mas para isso, Senhor, nós pedimos a tua misericórdia, o teu perdão. Pedimos que o Senhor, então, nos ajude a buscar na tua lei tudo aquilo que é necessário para edificar a nossa alma, a fim de que sejamos alimentados pela tua palavra, para que cresçamos na fé, no entendimento, no conhecimento da tua vontade, Senhor, para que possamos, Pai, viver para o teu agrado. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos por todas estas coisas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das coisas que mais se tem na Bíblia e pouco se fala é sobre o que Deus, ou como Deus trata aquilo para que Ele, ou aquilo que Ele vê como algo indigno. A mensagem do pecado hoje em dia, ela é antipática. E muitas igrejas, elas têm abandonado a mensagem da iniquidade, trocando numa mensagem de amor, de paz, para que os ouvintes possam ser confortados, para que os seus ouvintes possam ter um certo conforto, para que os seus ouvintes possam se encher de palavras agradáveis aos seus ouvidos, mas que infelizmente nesta prática tem se cometido o grande erro de levar a igreja no caminho da iniquidade, no caminho da perversidade e no caminho da apostasia a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto, e eu tenho lido, e eu tenho ouvido muitas mensagens, quando eu abro o meu computador, vou à internet e começo a pesquisar sites de igrejas, começo a pesquisar sites de relacionamento, onde as igrejas têm comunicado os seus trabalhos, e tenho visto que na maioria delas, esse tipo de mensagem de autoajuda tem sido comum, porque é uma mensagem que atrai, atrativa, uma mensagem palatável, uma mensagem popular. Paulo está escrevendo aqui a uma igreja, ele está falando para crentes. E ele está falando para uma igreja que ele sabe muito bem aonde esta igreja está. E o texto diz aqui que esta igreja está em Roma. E na época de Paulo, no século I, Roma era uma cidade onde a perversidade, a imoralidade, a corrupção imperava. Mesmo sendo a capital do Império Romano, mas a cultura greco-romana, ela apontava para o hedonismo. E o que é hedonismo? A busca do prazer. Só para os irmãos terem uma ideia. Nas casas de Roma, existia podemos dizer assim, um lugar chamado vomitório. É isso mesmo, vomitório. Tinha o dormitório onde se dorme. Tinha o banheiro onde se banha. E tinha o vomitório.
para exatamente vomitarem. Porque dentro da cultura greco-romana, apontando para o hedonismo, um dos prazeres que os romanos tinham era de comer e beberem. Então, muitos romanos, eles colocavam uma farta mesa, e eles iam lá e comiam. Quando eles estavam enfastiados de comer e beber, eles iam ao vomitório. E lá alguns enfiavam o dedo na garganta, ou então tomavam alguma solução para colocar toda aquela comida para fora. E quando eles faziam isso, eles voltavam à mesa e continuavam a comer mais. E esse tipo de atitude, ele se repetia quase que pela festa ou pelo momento, quase que várias e várias vezes. A imoralidade era tal, em Roma, que os homens que tinham muito dinheiro possuíam os seus rapazes. Sim, rapazes. Além de serem casados, além de serem homens que tinham esposa e filhos, eles também tinham seus rapazes. A cultura greco-romana, portanto, apontava para um hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer carnal. E infelizmente, o mundo de hoje, ele aponta exatamente para esta mesma prática, ou esta mesma filosofia de vida que é o hedonismo. E diante desta filosofia, ou desta prática pecaminosa, Paulo então ele escreve à igreja de Roma, e nesta parte da carta ele fala da grande depravação da natureza do homem, até que ponto o homem chegou. E ele começa aqui no versículo 18 falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E o que nós podemos entender por ira de Deus? É que Deus fica bravo? É que Deus fica furioso? É que Deus é colérico? Quando nós olhamos a ira de Deus, nós temos que entender que dentro da teologia, a ira de Deus é nada mais, nada menos do que a indignação de Deus. A indignação de Deus estabelecida sobre tudo aquilo que é relacionado ao pecado. E a ira de Deus, ela não só mostra a indignação do pecado do homem no mundo, mas também mostra a indignação de Deus contra o pecado do homem também no dia do juízo. E o próprio Jesus fala sobre isso em Mateus 7. Quando ele diz que lá muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos milagres, em teu nome pregamos a tua palavra, em teu nome participamos do culto, e Jesus vai dizer explicitamente, como diz o texto de Mateus 7, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Este é um exemplo da ira de Deus. E Paulo vai falar sobre a ira de Deus. E Paulo vai falar então sobre a manifestação da ira de Deus contra todo o pecado humano. E ele mostra que a ira de Deus, manifestada, revelada, vai produzir algumas coisas em que o homem já está vivendo nos dias de hoje. E não só o homem pecador, mas eu me atrevo a dizer, meus irmãos, que até mesmo muitos da igreja estão vivendo debaixo da ira de Deus manifestada e revelada em suas vidas. E a primeira coisa que Paulo fala, do que a ira de Deus, ela pode ser manifestada e revelada e conhecida. Ele fala dos versículos 19 a 21, ele diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou,
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E no versículo 21 ele diz: porquanto tendo conhecimento de Deus por meio da criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, Paulo está dizendo que a ira de Deus manifestada sobre o pecado humano mostra claramente que este rejeita a Deus. Não só rejeita a Deus, mas ele rejeita o Deus que se revela. E Paulo diz que o conhecimento de Deus, ele é visto claramente, não só pela palavra, mas por tudo aquilo que Deus criou. E na criação de Deus é possível verificar alguns atributos de Deus. Por exemplo, o poder de Deus. Eu acho que alguns irmãos aqui já viram notícias no passado. Lembram-se do tsunami? Que varreu uma costa inteira. Se nós olharmos para aqui, nós vamos ver que a criação de Deus revela o poder de Deus. Atualmente está tendo uma erupção de um vulcão. E as pessoas daquele lugar estão saindo. Ali se pode ver claramente a manifestação do poder de Deus, que a própria criação mostra. Você por acaso já esteve num mar aberto, num dia de uma tempestade? Quando a tempestade vem de repente assim, e o navio está em mar aberto, vê-se claramente ali a manifestação do poder de Deus na criação. Porque são fenômenos, são fatos que não se controlam, que não existe nada tecnologicamente, humanamente falando, nada que possa controlar um tsunami, um maremoto, a erupção de um vulcão, ou qualquer outra coisa onde é manifestado um grande poder, incontrolável. Este é o poder de Deus. É uma amostra, é uma pequena amostra, uma fagulhazinha daquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia nos mostra isso. Quando Deus faz derramar fogo e enxofre em cima de Sodoma e Gomorra, onde ela foi destruída completamente. Mas também a natureza, ela revela a sabedoria de Deus. Os atributos de Deus, a sabedoria. Olhe para um passarinho. Um dia desses eu estava correndo no parque e eu vi um João de barro construindo sua casa. Quem ensinou aquele passarinho a construir aquela casa daquele jeito? Olhe para uma flor e veja os detalhes daquela flor. Olhe para o universo e veja como esse universo funciona. Nós vemos claramente ali a manifestação da sabedoria de Deus, onde todas as coisas funcionam de uma maneira harmoniosa. Quem, porventura, poderia pensar em que todas as coisas do universo poderiam funcionar de uma maneira tão harmoniosa assim? Somente quem tem uma sabedoria incompreensível e infinita e imensurável. E nós podemos ver na criação muitos outros atributos de Deus, não só os visíveis e também os invisíveis. Mas mesmo assim, mesmo por meio dessa revelação ordinária aos homens, Paulo fala que eles rejeitaram a Deus. E sabe por que rejeitaram a Deus? Porque a ira de Deus está sobre toda iniquidade. A ira de Deus está sobre todos aqueles que não têm Deus e não reconhecem a Deus como Criador, como Senhor, como Deus único. O seu coração está encharcado de mal, de pecado.
E Deus, na sua ira, diz: é pecado que você quer? Então tome mais pecado. E é por isso que os seus olhos se obscurecem. Eles não conseguem enxergar a Deus por causa do seu coração pérfido, mau e pecaminoso. Isso é a manifestação da ira de Deus. Ela já está sendo manifestada a estes homens. E muitas vezes a ira de Deus está sendo manifestada também à igreja, onde estão trocando Deus por espetáculos, onde estão trocando Deus por eventos, onde estão trocando Deus por personalidades. Porque quem vai pregar? Ah, vai pregar fulano, então vou lá na igreja. Essa é a revelação da ira de Deus. Porque estão rejeitando a Deus. Mas a ira de Deus também, ela é revelada, ela é manifesta de uma outra maneira. E Paulo diz aqui, a partir do versículos 22 e 23, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles, pela manifestação da ira de Deus, estes homens rejeitaram a Deus, e agora eles estão na idolatria. Paulo fala no versículo 22, que estes homens rejeitaram a Deus, e eles confiam na sua própria sabedoria, numa sabedoria voltada para um hedonismo, onde eles buscam o prazer do seu coração e não a transformação das suas vidas. E sabe por quê? Porque a ira de Deus está manifestada nestes, e eles não conseguem enxergar estas coisas. Estão cegos na idolatria, estão cegos na idolatria por causa do paganismo. Sim, paganismo. Tudo aquilo que rejeita a Deus, e tudo aquilo que rejeita a Deus e escolhe um outro ídolo, escolhe um outro Deus para satisfazer os desejos do seu coração e não promover a glória do Deus verdadeiro. Isso é paganismo. E estes homens estão na idolatria. Rejeitam a Deus, criam seus deuses. Veja o exemplo em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel. O que eles queriam fazer? Eles rejeitaram a Deus e falaram assim: nós vamos construir um monumento aqui. E nós vamos ser lembrados por este monumento. Eles então empreenderam todas as suas forças na construção daquele monumento. Rejeitaram a Deus, e o único foco das suas vidas era aquele monumento. E Deus manifestou a sua ira, fazendo com que aqueles homens tivessem uma confusão de línguas. Por isso o nome Babel, confusão. E aqueles homens não entenderam mais, não conseguiram mais se comunicar, porque Deus confundiu a linguagem deles, e eles então se separaram. E aquele empreendimento foi arruinado. Aquele empreendimento foi abandonado, porque aquele empreendimento não glorificava a Deus. A idolatria é a confiança que o homem deveria ter em Deus, substituída por um ídolo. Veja no versículo 23, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Homens. E nós vemos claramente a ira de Deus manifestada também na igreja, onde a igreja tem idolatrado homens, idolatrado costumes, idolatrado sistemas, idolatrado tudo aquilo que a palavra de Deus não prescreve. E é por isso então que estes homens, por causa da ira de Deus manifestada neles, eles vão procurar estas coisas. Quais? Milagres, prosperidade, coisas
fantásticas. E aí nós podemos então agora compreender como que uma pessoa pode encher um lugar tão grande, fazendo tantas coisas diante daquelas pessoas, pseudos ou milagres ou sinais, mostrando-se claramente ali a manifestação da ira de Deus, porque os seus olhos estão cegos, eles não conseguem enxergar absolutamente nada diante deles. E tem muita gente na igreja que está trocando Deus por outras coisas, está trocando Deus pelos bens, está trocando Deus pelo trabalho, está trocando Deus por uma série de outras coisas. Estão desprezando a Deus. E diz claramente Paulo falando, inculcando-se por sábios, ou seja, é uma coisa que eu acho que pode ser feita. Não! Confiam na sua própria sabedoria, uma sabedoria encharcada pela idolatria, pelo afastamento de Deus, consequentemente pelo pecado. É isso que Paulo está denunciando aqui. Mas existe uma terceira coisa, onde a ira de Deus é visivelmente manifestada. Veja os versículos de 24 a 27. Diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. E aí ele diz o quê? Relacionamento entre mulher e mulher, homem com homem. Note como a idolatria está associada ao pecado imoral. Primeiro vem a idolatria, e depois vem o pecado moral, ou a imoralidade. Por que isso? Nos cultos pagãos, na época do século I de Paulo, havia uns templos dedicados aos deuses. Principalmente os romanos. Os romanos, eles eram politeístas, eles criam em vários deuses. E em alguns dos templos, haviam sacerdotisas servindo naquele templo. E sabe para que serviam aquelas sacerdotisas? Para se prostituírem dentro do templo dedicado àqueles deuses pagãos. E sabe por quê? Pela cultura greco-romana, apontando para o prazer, o hedonismo. E é por isso que a idolatria tem a ver com a imoralidade sexual. Porque a imoralidade sexual, ela é tornada um ídolo no coração daquele que está distante de Deus. Então o prazer dele não está em Deus, mas está na imoralidade sexual. Eles se afastaram de Deus. Eles construíram seus ídolos, e não contentes com isso, na busca do prazer ainda, eles caem na imoralidade sexual. E nós vemos isso claramente, a revelação da ira de Deus sobre esses que praticam tais coisas. A indignação de Deus, é pecado que você quer? Então tome mais pecado. Primeiro se afaste de Deus. É pecado que você quer? Então tome mais pecado. Crie seus próprios ídolos. É pecado que você quer? Então tome mais pecado. Caia na imoralidade. Mas não para por aí. A manifestação da ira de Deus também é revelada numa outra área da vida humana. E está nos versículos 28 a 31. E ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Além de se afastarem de Deus, além de criarem seus ídolos, além de cair na imoralidade, esses homens então eles começam a maquinar na sua mente malévola práticas malignas. Veja, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio,
contendas, malignidade, difamadores, caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição, sem misericórdia. Esse homem, então, ele começa a se tornar um monstro. Por quê? Porque a ira de Deus está sendo revelada sobre eles. É pecado que você quer? Se afasta de Deus. É pecado que você quer? Crie seu ídolo. É pecado que você quer? Vá para a imoralidade. É pecado que você quer? Torne-se uma pessoa má, ao ponto de destruir o seu próximo. Pare e pense agora e olhe para o mundo que você vive. E veja claramente que a ira de Deus está revelada sobre toda e qualquer impiedade, e não só no mundo, mas também, muitas vezes dentro da igreja, onde o prazer está em destruir a vida do irmão, onde o prazer está em criar os seus ídolos, onde o prazer está em desprezar a palavra de Deus, ou o próprio Deus até, onde o seu prazer está no poder, onde o seu prazer está na avareza, onde o seu prazer está em todas as coisas mais pérfidas e pecaminosas. É ali que a ira de Deus está sendo manifesta. É pecado que você quer? Então tome mais pecado. E Deus está os entregando às suas paixões infames. Deus está os deixando seguir num caminho onde o próprio Deus preparou para aqueles que não o reconhecem como o Deus verdadeiro. E Paulo fala sobre isso no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A justiça de Deus está revelada sobre a vida desses homens, encharcados de tanta malignidade, pecado, imoralidade, idolatria, que eles não se dão conta nem mesmo do juízo de Deus. Não se dão conta de que eles serão totalmente aniquilados no dia do juízo. A ira de Deus está manifesta em todas estas coisas, e nós podemos vê-la claramente. Olhe para o país que você vive. Eu não estou dizendo do mundo, do país. Já pensou um pouquinho por que não está chovendo? Como deveria chover? Se você liga o aparelho de televisão, o que você vê mais na televisão? Só imoralidade. Se você olha para aquilo que o sistema governamental está fazendo, é escândalo em cima de escândalo. Mentira, corrupção, roubo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a manifestação da ira de Deus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta nação não tem Deus como Senhor. Apesar de sermos mais de 30 milhões, que se dizem cristãos, mas esta não é a nação que serve a Deus. A ira de Deus está sendo manifesta. Mas Paulo, olha o que Paulo fala. E é isso que a igreja precisa acordar. E é isso que nós, como crentes, precisamos olhar. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isto que a igreja precisa entender. Que o Evangelho deve ser o norte, o guia. O Evangelho deve ser a única coisa em que o crente deve se voltar, porque ele é o poder para a salvação
E salvação aqui significa nos afastar, nos tirar, nos desviar, como o Salmo 85 nós lemos, da ira de Deus. É o único meio, é o único modo de nós escaparmos da ira de Deus. Aconteça o que acontecer, o mundo estando como está, as coisas estando como estão, mas nós, por meio do Evangelho, voltados ao Evangelho e vivendo o Evangelho, é o único modo pelo qual nós temos a certeza de estarmos fora, distantes, desviados da ira de Deus. Porque Ele é o poder. E este Evangelho, ele tem uma centralidade, ele tem uma pessoa central neste Evangelho, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele deve ser o nosso padrão. Ele deve ser o nosso norte. Ele deve ser o nosso guia. E Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque aos olhos do mundo é loucura, como ele diz aqui no início do capítulo 1. Ora, que país que você vive, rapaz, que planeta você vive, essa história aí de fé, essa história aí de crer em Deus. Um dia eu fui questionado na universidade, por professores. Rapaz, vem cá, tu é pastor? Sou. Você crê na Bíblia ainda, rapaz? Claro que eu creio. Rapaz, você é um acadêmico, você é um professor, você tem uma titulação acadêmica, você dá aula para uma universidade, você ainda você crê nessas fábulas, nesses contos da carochinha? Rapaz, para com isso. E Paulo diz, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por mais que digam, por mais que falem, mas não vai ser o prazer ou as correntes mundanas que vão me distanciar deste Deus e me levar para a ira de Deus. Não é isto. Pois eu não me envergonho do Evangelho. E sabe por quê? Porque ele é o poder para a salvação. É a única forma de nós escaparmos desta ira que Deus tem revelado sobre toda a impiedade, como Paulo diz. Mas é triste ver como muitos irmãos ou igrejas estão se desviando do verdadeiro Evangelho e caminhando a passos largos para debaixo do guarda-chuva da ira de Deus. Hoje o que vale é a estatística. Hoje, o padrão de avaliação é estatística. Onde o padrão de avaliação deveria ser: a que ponto que você conhece a Deus? Onde o padrão de avaliação deveria ser os calos nos joelhos, orando. Onde o poder da avaliação seria, onde a avaliação, o índice de avaliação deveria ser, como que ele faz diferença no lugar onde ele vive. Esse deve ser o índice de avaliação do cristão, e não a estatística. Quantos membros tem sua igreja? Quanto que você arrecada? Quantos anos tem sua igreja? Quanto tempo tem sua igreja? Quais são os projetos que a sua igreja faz? Não! E sabe por que isso acontece? Porque se volta para um pragmatismo, onde o sucesso está na quantidade e não na qualidade. Isso é pragmatismo. Isso é falta de confiança em Deus. Isso é falta de fé. Isso é idolatria. É a manifestação da ira de Deus. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho.
Porque Ele é poder para a salvação. E mais, o justo não vive por aquilo que vê. O justo não vive por aquilo que ele sente. O justo não vê por aquilo que ele tem prazer. O justo vive por fé. E o que é viver por fé? Tem vários exemplos na Bíblia. Vários. Olhe para a vida de Enoque. Veja como era o mundo de Enoque. Mas a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Olhe para a vida de Noé. Veja como era o mundo de Noé. Mas Noé e sua família foram salvos porque Noé tinha fé. Olha para a vida de Daniel. Veja o mundo que Daniel vivia. Mas Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com aquelas coisas. Olhe para a vida de Paulo. Veja o mundo de Paulo. Paulo renunciou à sua posição de fariseu, de doutor, porque ele vivia pela fé, e não por aquilo que ele tinha, ou por aquilo que ele imaginava ser. O justo não vive pelo prazer em si mesmo, ou naquilo que o mundo pode oferecer a ele, mas o justo ele vive por aquilo que Deus é, ou representa na sua vida. Isto é viver pela fé. Sabendo que o amanhã eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. Isso é viver pela fé. E é isso que Paulo está dizendo à igreja. E é isso que Paulo está falando para a igreja de Roma. Porque naquela época ser cristão significava estar sentenciado à morte. Meus irmãos, a única forma de escapar da ira de Deus, de desviarmos da ira de Deus, de nos afastarmos da ira de Deus, é o poder do Evangelho. Onde é centralizado na pessoa de Cristo. Onde Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida eterna, a fim de que nós não estivéssemos debaixo da ira de Deus, mas que nós pudéssemos estar promovendo a cada dia nas nossas vidas a justiça, a santidade, a liberdade e a comunhão com Deus. E principalmente, recebemos pela graça a vida eterna. Isto é viver pela fé. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não estejamos debaixo da ira de Deus, mas para que nós estejamos vivendo, abraçados, olhando firmemente para o Evangelho, que é o poder da salvação para aquele que crê. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.